Time misto é muleta para performar menos? É isso que vamos falar no vídeo de hoje sobre Flamengo e Atlético Mineiro no jogo de ontem pela Copa do Brasil. Fica até o final do vídeo para você acompanhar com a gente. Na noite de ontem tivemos um belo jogo de futebol no Maracanã entre Flamengo e Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo de ida no Maracanã, jogo com estreias dos novos reforços rubro-negros. Entraram no segundo tempo e o Flamengo começou com um time misto. Quem do time titular que não jogou ontem? Jorginho, ah, Arrascaeta e Bruno Henrique. Então, assim, não é um time misto. Alguns jogadores foram poupados. E sempre que o Flamengo poupa jogadores ou coloca o time inteiramente misto, o rendimento cai muito. E aí que fica a pergunta do título do vídeo. Time misto é muleta para performar menos, porque no Flamengo isso sempre tem acontecido. Não sei o que acontece, não sei se é uma falta de uma conversa direta do professor com os atletas, não sei se é soberba. Alguns falam em soberba, né? Que o Flamengo acha que vai ganhar a qualquer momento, independente do time que entre. E a gente sabe que o time titular geralmente tem uma qualidade técnica um pouquinho acima dos jogadores que não têm mais minutos de jogo. Então, assim, o time reserva do Flamengo, até o terceiro time, que o Flamengo hoje tem um elenco numeroso com jogadores de qualidade. O segundo time e o terceiro time do Flamengo não perdem nada para os outros elencos do futebol brasileiro. Pode ser que não seja do mesmo nível, mas consegue competir com qualquer time do Brasileirão. Tenho certeza disso, porque são três times fortíssimos. Claro que o primeiro time do Flamengo é mais forte, justamente é o titular. Mas assim, quando o Flamengo poupa um, dois, três, quatro jogadores, o rendimento sempre cai. E aí eu fico pensando, os jogadores usam isso como muleta, se perder ou empatar, vai falar que estava time misto, ou se o mindset precisa ser mudado, quando o time entrar com o time misto, a entrega deve ser maior. Tá havendo uma soberba, não tá? Porque assim, Léo Pereira e Léo Ortiz formam uma dupla de zaga belíssima, beleza. Isso é um ponto. O outro ponto é que eles estão levando a amizade deles para dentro de campo. Eles, por terem uma intimidade, uma parceria fora de campo, estão achando que eles podem sair jogando de qualquer jeito. Ah, eu conheço o Léo aqui. Eles às vezes tocam sem olhar e não domina, já quer dar o passe de primeira. Tipo assim, rapaziada, uma coisa é a amizade fora de campo, outra coisa é o futebol. Você tem que jogar o futebol sério, independente se é seu amigo que tá fazendo dupla de zaga com você. Porque essa displicência já está sendo notada há muito tempo. Há 2 jogos atrás aí, o Léo Ortiz perdeu uma bola na zaga, que poderia ter saído gol. Praticamente todo jogo, um dos dois zagueiros erra na saída de bola. Então, ou tá havendo displicência, ou tá havendo falta de concentração por essa intimidade fora de campo. Eles estão achando que vão jogar por telepatia só por serem amigos. E isso está bem notório que está faltando um pouquinho de concentração ali, um pouquinho de seriedade. Então, vocês são ótimos jogadores, beleza. Ninguém discorda disso. Mas, além dos pênaltis, né, que o Léo Pereira vinha fazendo do meio para o começo da temporada, que ele fez 3 pênaltis seguidos, se não me engano. Então, assim, para uma zaga desse nível, são muitos erros, entende? O que eu quero dizer? Não estou querendo crucificar ninguém aqui e dizer que não podem jogar juntos de titular, mas tem que haver uma seriedade maior. E isso impacta, né, nesse combo que eu estou citando aqui. Que quando o Flamengo vem com o time modificado, a performance cai bastante. E aliado a esse erro, essa falta de seriedade, acaba sendo fatal, né? O Atlético pressionou, marcou pressão, a saída de bola, o Rony faz muito bem isso, o Coelho fica na sobra, e foi o que aconteceu. O Rony mordeu aqui, o Léo Pereira errou o passe ali, o Coelho recuperou e fez o gol. O Rossi ainda tocou na bola, ficou bem chateado por não ter feito a defesa. Mas assim, esse é um ponto do jogo de hoje. Vamos para os outros pontos, que é Atlético Mineiro achou uma forma de jogar contra o Flamengo. Os 2 jogos no Maracanã, Atlético e Flamengo, os 2 últimos jogos, por coincidência. O Atlético achou a forma de jogar contra o Flamengo, na minha opinião. Conseguindo anular as ligações com o Pedro,
as jogadas por dentro, dando a ponta para o time jogar. E o Flamengo não é um time que tem os pontas que são tão dribladores que rompem linhas assim, né? O Luiz Araújo volta e meia consegue fazer essa jogada, mas ele é mais de cruzar a área, ele é mais de fazer a tabela por dentro, ele é mais de limpar e bater. Ele não é aquele cara que rompe linhas, né? Que é incisivo, que vai no fundo. Ele é mais um jogador de construção e de finalização. Então, como o Flamengo na ponta esquerda é mais deficiente ainda, por contar com Cebolinha, Michael, são dois jogadores que praticamente não dão resultado. O Bruno Henrique, às vezes, consegue ter sucesso nessa jogada de fundo, às vezes se estabana com a bola todo. É, eu creio que o Bruno Henrique não está sabendo mais administrar a sua velocidade e a sua técnica. Às vezes ele corre demais quando precisa correr um pouco menos. E às vezes ele se perde, né, na ponta esquerda. Então eu vejo que o Bruno Henrique está se tornando cada vez mais um jogador de dentro de área. E com essas deficiências pelas pontas, o Atlético entendeu isso e deu fundo para o Flamengo jogar por lá, né? Fechando mais o meio, congestionando aqui, onde o Flamengo não consegue fazer a ligação com o Pedro, porque o Pedro é muito bom no pivô, sempre acha alguém na ultrapassagem, ou domina e finaliza. A bola aérea também foi muito bem marcada, então assim, o Atlético criou muitas dificuldades para o Flamengo, independente se o time era reserva ou titular. Então, méritos do Cuca, né? Que no jogo passado já teve chance de ganhar, o Rony perdeu um gol de cara ali, o Varela salvou, mas o gol estava todo aberto do lado de cá e ele bateu aqui onde o jogador do Flamengo estava. Não entendi essa jogada do Rony, mas enfim, o Atlético já poderia ter saído com resultado melhor no outro jogo e ganhou esse. Então, o Felipe Luiz tem que ver uma forma, um antídoto, né, para essa forma que o Atlético encontrou de jogar contra o seu time. Tirando isso, foi um bom jogo, né? As duas equipes finalizaram bem, foi um jogo bem equilibrado, não teve muitas chances claras de gol, porém, foi um jogo equilibrado com algumas finalizações para ambos os lados. O Flamengo massacrou no final do jogo. Temos que falar de Samuel Lino. Mudou o jogo, né? O jogo passa por ele aí. Depois do gol do Atlético, ele entra. O Saul distribuindo bolas, virada de jogo sensacionais, de uma ponta para outra, muita qualidade. E esse time promete. Samuel Lino rabiscando. O cara sabe jogar com as duas pernas, ambidestro. Ele parece ser canhoto, mas ele consegue jogar com a perna direita com a mesma eficiência, impressionante. O que deu de dinamismo e o Flamengo ganha o que não tem na ponta esquerda com o Samuel Lino, que é o drible, é o romper linhas aí no fundo. Toda hora tá incomodando por ali, entendeu? Falta esse jogador. O Cebolinha era para ser esse jogador, acabou não sendo, não sei por quê, porque qualidade ele tem e talvez falte um pouquinho de tesão aí, de vontade de ter uma bela carreira, né? Uma pena, porque um jogador desse nível desistir da própria carreira assim é triste. Mas enfim, se tu não quer, tem que queira, né? O Flamengo contratou um baita jogador que, quando voltar ao 100% do seu ritmo, já fez o que fez ontem fora de ritmo, estava de férias e jogou aquela bola ali. Então pensa no Samuel Lino voando, titular do Flamengo, com confiança, marcando gols e o Saúl distribuindo ali. Pra mim tem que ser Jorginho e Saúl na meiuca. Não tem condições do Saúl ser reserva. Ontem ele distribuindo o jogo foi uma coisa linda, mano. O cara com uma facilidade para conduzir a bola. E cada tapa que ele dava, ele achava um jogador na cara do gol. Muito bonito de ver o cara jogando. Samuel Lino bem incisivo, Emerson Royal chegando na frente. Conseguiu chutar uma bola que bateu na trave, poderia ter feito gol de empate. Bela estreia também. Apesar de não ter tido muito tempo para demonstrar o seu futebol. Para quem estava 6 meses parado, foi ok. E essa é a minha análise. Você concorda? Acha que o Flamengo deveria jogar mais com o time que jogou ontem? Deixe seu comentário aqui. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal. Tô precisando bater a metinha de 500 inscritos. Conto com vocês. Vamos pra cima. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fui!